Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os problemas que estão cercando a RX 480. Primeiro nós vamos falar qual é esse problema, depois nós vamos ver quem é que está tendo e quem é que não está tendo problema e ao final ver qual que vai ser a solução para esse problema. Bom pessoal, o problema gira em torno dessa placa estar usando mais do que os 75 watts especificados para PCI Express. Como vocês podem ver, essa placa ela tem entrada de 6 pinos para a fonte. E isso faz com que ela obrigatoriamente tenha um TDP de até 150 watts. Por quê? Porque se for 150 watts, são 75 watts sendo drenados pelos pinos da fonte e outros 75 watts sendo drenados pelo PCI Express conforme especificação. O PCI Express permite uma margem de erro de até 8%. E dentro dessa margem de erro existem outros casos, outras placas como a GTX 960 Strix, como a GTX 750 Ti, que usam mais ou menos isso daí. A gente pode até mostrar aí um gráfico do uso do PCI Express em watts. Entretanto, o problema dessa RX 480 referência é que, mesmo com 6 pinos, o projeto dela real usa mais do que os 150 watts, mesmo em estoque. Se eu não me engano, houveram testes já que detectaram o uso pico de 166 watts em estoque. E isso realmente faz com que a drenagem seja maior do que o especificado, inclusive com a margem de erro permitida pelo PCI Express. O que isso pode causar? Dependendo da sua placa-mãe, se ela não tiver boa qualidade nos trilhos, ele pode danificar permanentemente a sua placa, o seu PCI Express, dependendo da quantidade de uso que você faz da placa, principalmente em overclock, que aumenta muito o uso de energia nessa placa. O detalhe mais interessante é que se fossem 8 pinos aqui, ou seja, só mais 2 pinozinhos, não haveria esse tipo de problema, porque com 8 pinos você pode drenar até 225 watts. E aí o problema seria resolvido. Entretanto, não tem mais como você fazer um recall de todas as placas que foram vendidas pela AMD para poder fazer essa troca. Agora, o grande detalhe aqui, quando alguém for perguntar, por exemplo, mas e aí, a GTX 750 Ti tem um problema parecido, a GTX 960 Strix tem um problema parecido, ninguém falou nada. Na realidade, o problema não é parecido, ele tem semelhanças. Mas, primeiro, a GTX 750 Ti e a 960 Strix, elas têm spikes, elas têm picos acima das especificações, mas na média elas estão dentro da margem de erro. Essa RX 480 não, a média dela é acima da margem de erro. Além disso, o projeto da RX 480 prevê 150 watts de potência e ela não tem, ela passa disso em estoque. E aí realmente são dois problemas que têm que ser resolvidos. Agora nós vamos ver quem foi que teve o problema, identificou esse problema, e quem não identificou, não teve o problema. Quem identificou foi o Ronaldo Boassalho, do canal TechLab, o PC Perspective, pcper.com, o Tom's Hardware, que foi o primeiro mesmo que viu essa situação, e aí acabou que todo mundo ficou testando por conta disso. E quem que não teve? O Guru 3D já deu uma nota que não teve esse tipo de problema, que houve um acréscimo, uma temperatura um pouco mais além do normal no seu PCI Express, mas que não identificou esse problema que foi relatado. E também o JZ200, do canal, acho que americano, ele não teve esse problema, ele usou inclusive um Crossfire de RX 480, sem problema nenhum. O detalhe todo é que a AMD, em uma primeira nota, já havia dito que eram casos isolados, né? E muita gente disse, não são casos isolados, todo mundo testou, está tendo problema. Não, realmente já o Guru 3D e o JZ200 já mostraram que não tiveram esse tipo de problema. E aí você pergunta, mas e o PC Facts? Teve o problema? Bom pessoal, nós não podemos afirmar isso. Existe até uma forma de ver o consumo do ASIC, que é a GPU em si. Só que aí não entraria o consumo da VRAM, dos VRMs, de todos os outros componentes eletrônicos aqui. E aí a gente ia ficar naquela questão de tentar ver se é ou não, mas nós não íamos poder afirmar. Então, já que a gente não pode afirmar, é melhor nem fazer. O fato é que, em termos de bugs que eram relatados, por exemplo, de desligar o computador, de dar pau no drive de vídeo,
e problemas aleatórios, nós não tivemos nenhum com essa placa. O único problema que nós tivemos foi em The Division, com o HBO da NVIDIA, foi relatado para a AMD e foi respondido que, bom, com recursos de placas concorrentes, a gente não tem muito o que ajudar. Realmente é para desligar o recurso, inclusive no comparativo que a gente vai fazer do The Division com 390 e 380X, esse recurso vai estar desligado. Agora, qual a solução, afinal, que a AMD vai dar para esse problema? Já saiu uma nota dizendo que no próximo driver, que deve sair na terça-feira, dia 5 de julho, eles vão fazer um Power Throttling. O que seria isso? A placa que não estiver seguindo as especificações de energia, ela vai sofrer um throttling. Ela vai diminuir o seu clock, por exemplo, diminuir o seu uso para que entre nas especificações, para não causar problemas na sua placa-mãe. Aí você pergunta, nossa, eles vão capar a placa, eles vão diminuir o desempenho? Calma, gente. Vamos aguardar o drive. O PC Factory se compromete a fazer os testes com o drive 16.6.2 e eu acho que vai ser o 16.6.3. A gente vai fazer o teste comparando esse modelo mesmo aqui com os dois drivers. E aí a gente vai ver se realmente houve queda de performance ou se existe algum problema energético que não tinha sido identificado até o momento e já foi identificado. O fato é que a AMD já mandou uma equipe que eles chamam de Tiger Team trabalhar focada nisso, nesse problema, para ser resolvido no próximo drive. Beleza, pessoal? De todo modo, a gente agradece vocês terem ficado aqui. Se inscrevam no nosso canal, deem aquele like no vídeo, passem para os seus amigos. Não esqueçam de que aqui no canal a gente vai sempre retratar um problema real, tá? Só que sempre dando chance de defesa para a outra parte, ou seja, muitos canais têm a possibilidade de identificar o problema, identificaram com muito êxito, com muita competência, e a gente aqui só não relatou logo em seguida, porque nós estávamos esperando uma nota oficial realmente da AMD para que a gente pudesse colocar, o peso e o contrapeso, para não ficar um negócio assim, condenar a AMD de uma vez e não dar chance de defesa. Então a gente está dando aqui a palma para os canais que identificaram e a palma para a AMD que já respondeu e que vai trazer um drive já. Ok, pessoal? Um grande abraço.